Vamos ler o texto de Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Nós celebramos nesta semana a Reforma Protestante e vamos conversar um pouco sobre isso a partir desse texto que foi a base onde Martinho Lutero, ele lendo esse texto, ele que era professor na Universidade de Wittenberg, na Alemanha, ele ia dar aula sobre a carta aos Romanos, e aí ele se depara então com esse texto, rumina esse texto, o Espírito Santo fala ao coração dele, e daqui então se desenvolve o que nós temos como conhecimento hoje da Reforma Protestante. Romanos 1, 16 e 17 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então vou repetir esse último versículo. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Só essa primeira parte aqui já daria para nós fazermos um seminário, para nós falarmos sobre justiça de Deus, Jesus enquanto a manifestação da justiça de Deus, tá? Podemos então falar do Evangelho enquanto boas novas na manifestação dessa justiça. E aí diz que esta justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Ou seja, é uma revelação, digamos, progressiva, uma compreensão, não uma revelação, mas uma compreensão progressiva. Revelação não, porque a palavra já tem toda a revelação, mas uma compreensão de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Então, se deparando com esse texto, Martinho Lutero começa a pensar, e acima de tudo é o Espírito Santo que incomoda o coração dele, de onde surge a Reforma Protestante. Esta expressão, o justo viverá pela fé, ela aparece em outros três textos e trechos da Bíblia. Aparece no livro do profeta Abacuque pela primeira vez, Abacuque capítulo 2, versículo 4, quando ele fala o justo viverá pela fé. E aí o contexto do livro de Abacuque. Abacuque é o profeta que ele é como se tivesse vivido ontem, ou está presente entre nós hoje. Teve um pastor entre nós, pastor Isaltino, que ele escreveu alguns comentários dos profetas, e ele falava então assim, do profeta Abacuque, dos profetas como estando entre nós, Abacuque entre nós, porque Abacuque está revoltado com o quê? Com a injustiça, Abacuque está revoltado com a violência, Abacuque se volta contra as autoridades, os juízes corrompidos, não é? Então observe que isso lá, não sei quantos anos Abacuque fala sobre isso. E Abacuque, ele questiona Deus, ele fala: o senhor não está vendo isso não? O senhor não está reparando isso não? Ele questiona a Deus por conta disso. E aí o convite de Deus a Abacuque é que ele possa ir para a torre de vigia, e ali Deus fala com ele, é o capítulo 2, capítulo 1 Abacuque questiona Deus, capítulo 2 Deus fala com Abacuque, no capítulo 3 Abacuque começa falando: eu ouvi a tua voz e temi, aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos, no meio dos séculos a notifica. Então ele que começa reclamando, ele que começa apontando lá para os outros, ele fala que a transformação na verdade tinha que começar nele. Aviva a tua obra no meio dos anos, no meio dos séculos a notifica. Eu não sei quantos aqui conheceram a nossa querida e saudosa irmã Tabita, que foi reitora do seminário Betel e do abrigo Betel. A Tabita era uma serva do Senhor, uma leta, tinha um corpão, e ela, uma ocasião, em uma de suas mensagens, ela disse o seguinte: você quer um avivamento? Você quer um avivamento? E você fica pedindo um avivamento para a igreja, faz o seguinte: vai no teu quarto, desenha um círculo, entra nesse círculo e fala assim: aviva tudo que está dentro desse círculo. Então, para poder falar que o avivamento começa com cada um de nós. O livro de Abacuque é muito lindo ao final, porque agora com essa perspectiva de esperança que ele tem dessa palavra, ele fala: ainda que a manada não produza o leite, ainda que a figueira não produza o seu fruto, ele fala: mesmo assim eu me gloriarei e exaltarei no Deus da minha salvação. Então Abacuque tem essa expressão: o justo viverá pela fé. Paulo repete agora no texto de Romanos, e repete também em Gálatas capítulo 3, versículo 11.
Gálatas tem muita similaridade, livro de Gálatas com o livro de Romanos, porque Paulo ali em Gálatas ele está repreendendo este evangelho legalista. Este evangelho, em Gálatas, Paulo fala que repreendeu Pedro cara a cara, no sentido de que Pedro estava agindo o seguinte: enquanto não tinham ali judeus, ele estava bem com os gentios, mas quando chegaram os judeus, ele mudou de comportamento. E Paulo fala, não é assim, não pode ser dessa maneira. Então aparece o justo viverá pela fé também em Gálatas 3:11. E aparece também, pela última vez, em Hebreus capítulo 10, lá no versículo 33, por ali, em que o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, ele fala, se nós, o justo viverá pela fé, e se nós retrocedermos, Deus não tem prazer em nós, mas nós não somos dos que retrocedem. Amém, irmãos? Você não é uma pessoa que retrocede. Está complicado, está difícil, mas Deus tem dado uma graça em que você se renova e é renovado no Senhor, não retrocede. Então, vamos aqui poder entender um pouco desse contexto de Martim Lutero, quando ele tem essa compreensão, e como que isso vai sendo trabalhado na história. Bom seria estar aqui, eu pensei, o irmão Benoni. O irmão Benoni, esposo da Priscila, ele é professor de história e ele é muito bom. E se você quer ouvir o irmão Benoni, que é muito bom, né, no contexto histórico e bíblico, venha para a escola bíblica dominical, porque ele é professor da escola bíblica dominical. O irmão Benoni é bom, entendeu? Ele tem um conhecimento muito bom. E eu já ouvi aqui dando algumas ministrações, inclusive falando sobre a reforma. Eu estudei um pouco, então aqui vou trazer algumas compreensões para os irmãos sobre esse momento da reforma que aconteceu no dia 31 de outubro de 1517. Como é que acontece? Nós temos uma compreensão da intervenção de Deus fora da história, mas Deus ele intervém usando a história, Na época da pandemia, Deus me deu algumas frases, e então uma dessas frases que Deus me concedeu é Deus sempre no controle de tudo. Ou seja, quando as coisas parecem que estão tão desgringoladas, Deus está agindo nessas situações para poder, então, intervir e agir e estabelecer a mensagem dele. Isso fica muito claro, por exemplo, no Velho Testamento, quando você lê 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, quando você vai observar aquele momento que entra um rei, entra um rei, sai outro rei, então você vai observar como que naquele contexto histórico, Deus usa aquela situação histórica, social, política, de fome, de corrupção, para poder então ali se manifestar e dar algumas preciosas lições para o povo. Martim Lutero, ele era um homem e um jovem tomado de muito medo. Ele cresceu tomado de muito medo do inferno. Ele está ali no momento em que sai da era medieval, onde a mensagem é a mensagem do medo, né? Você vai para o inferno, se você vai para o inferno, aquela coisa toda. Ele vem no contexto social maior, mas no contexto dele também, de família, que não sei muita coisa sobre isso, mas ele tem muito medo. Ele tem medo de ir para o inferno. E ele então, diz a história que uma ocasião ele estava em uma caminhada, uma viagem, e foi tomado por uma grande tempestade. Uma tempestade muito forte, com trovões, com relâmpagos, e ele ficou apavorado, achando que iria morrer. E naquele apavoramento todo ele começa a orar, como nós fazemos quando as coisas não ficam boas, a gente começa a orar, e aí cai um raio bem perto dele. Bem perto, cai aquele raio. E ele então toma aquele susto, ele cai, aquela coisa toda, e ele ali faz uma oração que é a seguinte: se o Senhor me livrar da morte agora nessa tempestade, eu vou então colocar e vou consagrar minha vida para o teu serviço. O que aconteceu? A tempestade passou, Martim Lutero ele vai e procura então o mosteiro agostiniano, que é uma ordem muito rígida, e ele ali se apresenta para poder ser padre. E o relato que tem dele no mosteiro é que o Martim Lutero ele ainda leva esse medo do inferno, e ele tem momentos em que ele se coloca na cela, o quarto lá do mosteiro, e ele se martiriza com chicotadas. Martiriza tanto, que tem momentos em que ele é encontrado desmaiado. De tanto ele poder martirizar o corpo,
por conta, então, daquilo que os pensamentos, a questão dos desejos, esta maneira de lidar. Martinho Lutero, ele se forma, ele então é convidado a poder ser professor na universidade, e ele é convidado para poder dar aula na Carta aos Romanos, para poder falar sobre a Carta aos Romanos. Ele começa a estudar a carta como professor. E aí, então, logo de início, ele se depara com esse texto: o justo viverá pela fé, e isso salta aos olhos dele, e ele fica ruminando isso. Por quê? Porque ele está dentro de um contexto que há uma impregnação e domínio da Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Que exerce um domínio sobre as pessoas e sobre a sociedade. Isso vem do ranço lá da Idade Média, de exploração. Vamos aqui ter um entendimento. O Evangelho, Jesus nasce e inaugura um novo tempo, antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus vive 33 anos, tem um momento de um grande avivamento, que nós olhamos no livro de Atos. Isso se espalha no século 100, no 200, 300, já começa a ter uma destoada disso. E aí, quando então há um comprometimento do Evangelho com o Império Romano, que já está em Constantinopla, o Evangelho começa a decair. Porque agora, Constantino, que é o rei lá em Constantinopla, ele vai então convidar as autoridades que são eclesiásticas para que pudessem se apresentar como sendo aquelas que tinham algum poder, e começa então a ter uma mistura, essa questão da mistura da fé com o Estado, com a questão, digamos, política. E há um detrimento da fé. Começa então ali no ano 400, ano 500, o que nós conhecemos como Era das Trevas, a Idade Média, onde a Igreja Católica ela começa a poder ter aquele domínio até sobre os países, sobre os reis, tudo aquilo enquanto domínio na Igreja Católica, baseado no medo, na opressão. Observemos bem que o Evangelho, Paulo fala que Jesus, enquanto justiça de Deus, não é? Na questão da promoção do Evangelho. O Evangelho não é medo, o Evangelho é boas novas, é esperança. É dentro desse contexto, então, que a igreja está para poder construir aqui é hoje a grande igreja de São Pedro, em que cobra-se muitas indulgências, dinheiro, oferta, mas usando uma metodologia que, vez por outra, a gente vê disfarçado hoje, mas vê até, infelizmente, muitas igrejas ditas evangélicas, que é de poder vender as indulgências. Então, se você quer ir para o céu, você deve compra um certificado, compra um título. Você dá uma oferta e você recebe um título, um ticket. Tá? Você vai no hotel, às vezes não tem aquela questão de colocar aqueles tickets aqui. Imagina, na porta do céu, vamos viajar agora, tá? A gente está chegando na porta do céu, aí está lá na entrada, aí você apresenta o ticket para poder entrar. Não entra não, meu filho. Por ticket não entra não, por bracinho não entra. O que vai fazer com que nós possamos adentrar a eternidade? É a marca do sangue do Cordeiro, a purificação através do sacrifício de Jesus. É lá no texto de Apocalipse, capítulo 6 ou capítulo 7, que diz assim: quem são estes de vestes brancas? Estes são os que branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. O que significa branquear as vestes? É aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, reconhecer que Ele se fez justiça, ou seja, que Ele pagou o preço dos meus e dos seus pecados, morreu na cruz para poder nos salvar, entregar a nossa vida a Ele. A vida carece de sentido. Não tem um ser humano que na vida ele não tenha que se agarrar em algumas coisas. Mesmo aquele que fala que não crê em nada, ele está querendo se agarrar em alguma coisa. E aí a Bíblia fala que o que nós temos que nos agarrar e nos fundamentar é na fé no Senhor Jesus Cristo. Então, não tem essa de poder vender. Martinho Lutero, ele fica muito tomado por este procedimento, e à luz do que ele tem de compreensão do texto que nós acabamos de ler, o justo viverá pela fé, ele então começa a poder pregar sobre isso, ele começa a poder falar sobre isso, ele começa a poder condenar essas ações que eram praticadas. Havia lá um enviado
da Igreja Católica, chamado Testel, em que esse homem ele fazia coisas mirabolantes para poder arrecadar indulgências. E ele chegava lá na igreja e o padre tinha que dar a palavra para ele. E ele usava a palavra e fazia todo... Imagina, nós estamos no culto, aqui adorando ao Senhor, então não é a nossa realidade. Batista, nós somos ligados por cooperação, mas nós não somos submetidos a uma ordem hierárquica. A Igreja Batista sempre tem essa prerrogativa, o sistema batista, de ter essa independência e trabalhar colaborativamente. Mas então, se tivesse alguém que viesse aqui da denominação e pedisse a palavra, e seria forçado a dar essa palavra, e eu com o sermão preparado, tudo, a pessoa vem aqui e começava a falar de dinheiro, falar de dinheiro, falar de dinheiro, falar de dinheiro, e gasta o tempo todo falando em dinheiro. Martinho Lutero ficava indignado com isso, e com as coisas mirabolantes de Testel, de vender ossinho, falando que era a parte lá do dedo mindinho de São Pedro, do dedo do apóstolo, e poder dar um certificado para que as pessoas que morressem com esse certificado, elas então adentrariam ao céu. Ele vai bater de chapa em relação a isso. Começa, portanto, a poder incomodar, sem dúvida alguma, ao sistema vigente. Aí ele, que é um padre, ele que é um estudioso, ele então, frente a essa realidade, ele então elabora o que nós conhecemos como sendo 95 teses. Daqui a pouco eu vou citar algumas delas aqui para vocês. E coloca lá na porta da capela da Universidade de Wittenberg. Ele assim o faz para poder chamar os seminaristas, para poder chamar as pessoas, para que pudessem conversar e discutir essas teses. Entendeu? Ele não está fazendo nenhum ato assim de rebeldia. A reforma não é uma proclamação da República, não é um dia. É celebrada a reforma no dia 31 de outubro, porque foi justamente no dia 31 de outubro que ele colocou essas 95 teses. Mas isso não quer dizer que a partir dali então se levantou uma bandeira da reforma, porque Martinho Lutero não tinha nem essa intenção de poder fazer esse rompimento. O que ele queria era poder chamar as pessoas para que pudessem conversar, em especial os líderes, os professores, os seminaristas. Bom, ainda hoje na faculdade, tem os murais, não tem? Mesmo com toda a questão de mídias sociais, então tem os murais. Quando eu fiz a faculdade, tinha lá, tem a palestra tal, tem o seminário tal, então eu olhava lá e, poxa, isso aqui é interessante, eu vou participar. Foi isso que ele fez, foi isso que ele fez. Agora o que acontece? Olha só como é que Deus dirige a história. Porque já antes, em 1450 mais ou menos, Gutenberg inventa a imprensa. E quando ele inventa a imprensa, o primeiro livro a ser impresso, qual foi? A Bíblia. Olha só, a Bíblia. Então já tinha o que a Bíblia era naqueles rolos, naqueles manuscritos, aquela coisa complicada, já começa a ter as folhas de papel que tem acesso. E aí, então, quando Martinho Lutero, ele coloca as suas 95 teses ali colocadas, as pessoas vão pegar aquelas 95 teses, vão fazer como que cópias, vão espalhar pela população e aquilo causa um grande alvoroço. Tá? Digamos assim, na história, é o primeiro indicativo de viralizar uma notícia. Você coloca hoje no Instagram e viraliza. Então, Martinho Lutero colocou as 95 teses e viralizou. Tá? As pessoas começaram a se atentar para isso. Mas por que eu falo que a reforma não é um corte do dia 31 de outubro de 1517 e não é uma questão propriamente de Martinho Lutero? Porque já antes de Martinho Lutero, alguns outros padres sacerdotes, eles já vinham também condenando algumas práticas que eram feitas. John Wycliffe, em 1328, 1384, ele condena essa prática. E é interessante que depois de 30 anos depois da morte dele, a condenação de John Wycliffe vem depois que ele já está morto. E retiram-se então os gestos mortais e queimam os gestos mortais de John Wycliffe, porque ele já vinha então ali questionando e falando, em especial, sobre esta prática da igreja de poder fazer a exploração das pessoas. Um outro também que já vem antes
de John Wycliffe, ou depois, né, não necessariamente aqui eu vou colocar na ordem, é John Hus. Ele também começa a condenar, ele é um tcheco, ele começa a condenar essas práticas, ele é chamado pelas autoridades da Igreja Católica Apostólica Romana para poder, então, parar com isso, mas ele não para, e ele é queimado na fogueira. Ele é queimado em 1415. Dizem, então, os relatos, que quando ele é jogado na fogueira, ele vai cantando aquele cântico de Davi: Senhor, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. Diz também que ele, quando recebe a condenação, tá, ele profere as seguintes palavras: hoje vocês estão matando um ganso. E tem a ver com a cidade natal dele, com a questão de fonema, de tudo. Hoje vocês estão matando um ganso, mas surgirá um cisne que vocês não conseguirão alcançar. E alguns vão falar que isso diz respeito a, como se fosse uma profecia de John Hus em relação a Martim Lutero, porque logo aproximadamente 100 anos depois vem Martim Lutero, e aí não tem como poder parar. Tem um outro também teólogo, Savonarola, ele é um italiano, e esse é um radical. Ele, assim, queimava tudo que era objeto, que dava expressão de vaidade, e batia muito pesado, naquela mensagem muito contundente contra aqueles que tinham essa posição de manipulação. Ele é morto, tá? O mosteiro onde ele está é atacado em 23 de maio de 1498, e depois o cadáver dele é levado e é queimado em praça pública. Um outro aspecto importante para nós compreendermos a questão da reforma. A reforma vai no século XVI. No século XIV tem guerras, tem a peste negra. O mundo está em polvorosa. O mundo está em polvorosa. Vamos, assim, a partir desses relatos, sempre podemos pensar na nossa realidade hoje, que está o mundo em polvorosa. A gente tem ouvido aí muitos rumores de guerra. Há quem diga que é uma guerra que está para estourar aqui na América Latina, na Venezuela. Não sabe se vai, se não vai, mas o mundo está numa transformação. O que isso significa? O que isso, à luz do Evangelho, nos chama? O que isso representa para a igreja? O que Deus está usando na história para poder levar para o grande fecho? No século XV, tem essa transição da idade medieval, da era medieval para a idade moderna, e aí tem a questão de um pensamento que é mais filosófico e que vem mais por uma questão mais humanista. Então, na idade medieval, é a compreensão de o homem como sendo Deus no centro de tudo, mas esse Deus da religião, certo? Da religião. E já vem então esse pensamento que é uma coisa de poder voltar para o homem, de poder ver o que é esse homem, porque tem muita miséria, tem muito sofrimento. Então, vem esses movimentos, já tem então o movimento humanista que está então surgindo. Tem a invenção da imprensa, como eu falei para vocês. Então tem toda essa conjuntura, a partir dessa conjuntura, enquanto pano de fundo, que Martim Lutero tem esta compreensão, e ali então, quando ele coloca as 95 teses pregadas na porta da capela de Wittenberg, ele depois é chamado pela igreja, pelas autoridades da Igreja Católica, recebe uma bula para ele poder comparecer. O que ele faz? Ele pega essa bula e queima em praça pública. Então, preste atenção, o cara era medroso, mas agora ele já é tomado de uma ousadia. Ele queima. E o rei da Alemanha, então, decreta a morte de Martim Lutero. E há um homem que é muito poderoso, com um castelo, que faz toda uma situação como que Martim Lutero estivesse sendo tomado para ser morto, mas na verdade vai raptar Martim Lutero e vai guardar Martim Lutero em seu castelo. Este hino que nós cantamos agora há pouco, Castelo Forte é Nosso Deus, é de autoria de Martim Lutero, na composição quando ele estava preso no castelo. Também preso no castelo, Martim Lutero vai traduzir a Bíblia para o latim, que é uma coisa que não poderia se imaginar, como John Wycliffe pegou para traduzir a Bíblia para o inglês. Então não poderia se admitir, porque a Bíblia, ela
era um livro tido, se você já viu o filme, acho que é O Nome da Rosa, tem aquela questão de que não podia ter acesso à Bíblia. Não podia ter acesso à Bíblia, certo? De poder entender. E na verdade, o Espírito Santo deu a palavra para que nós possamos, então, a partir da iluminação do Espírito Santo, podemos ler e podemos entender o que o Espírito Santo fala para cada um de nós. Para cada um de nós. É dentro, então, desse contexto que Martim Lutero, ele fica nesse castelo e acontece, então, a reforma, que é um movimento que já vem se desenvolvendo, que vai passar também à frente, e surgem tantos outros movimentos, e até historicamente falando, vai surgir um movimento onde vai se caracterizar o surgimento dos batistas, a partir dos anabatistas. Então tem toda uma questão assim, mas isso em termos de história é muito controverso. Então, irmãos, essa panorâmica bem assim superficial é para que nós possamos ter uma compreensão do que é esse contexto da Reforma Protestante. Falei para vocês sobre a questão de algumas teses de Martim Lutero, então eu vou ler algumas aqui para vocês. Diz assim, ainda, porque o Papa, cuja fortuna é mais principesca do que a de qualquer credo, não prefere edificar a Catedral de São Pedro de seu próprio bolso, em vez de fazer com o dinheiro dos pobres? Está arrumando problema, né? Aí, outra tese. Este joio, que é de transformar a penitência e satisfação previstas pelos cânones ou os estatutos em penitência ou penas do purgatório, foi semeado quando os bispos se achavam dormindo. Está querendo confusão, tá? Pregam futilidades humanas, outra tese. Quantos alegam que no momento em que a moeda soa ao cair na caixa, a alma se vai do purgatório? Porque Testel falava o seguinte, assim que a moeda pular no cofre, a alma pula do purgatório. Não é? Ele coloca essa tese. Outra, irão para o diabo, juntamente com os seus mestres, aqueles que julgam obter certeza de sua salvação mediante breves indulgências, ou seja, de poder querer comprar a salvação. Todo e qualquer cristão que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, sente pesar por ter pecado, tem pleno perdão da pena e da dívida, perdão esse que lhe pertence, mesmo sem breve de indulgência. Entendem? Então, deve-se ensinar aos cristãos que se o Papa precisa conceder mais indulgências, ele necessita mais de uma oração fervorosa do que de dinheiro. O cara está querendo arrumar problema. Tá? Deve-se ensinar aos cristãos que se o Papa tivesse conhecimento da traficância dos apregoadores de indulgências, preferiria ver a Catedral de São Pedro ser reduzida a cinzas, a ser edificada com a pele, a carne e os ossos de suas ovelhas. Então, algumas aqui estão somente dessas 95 teses. Ele está batendo muito de frente em relação ao que é do sistema vigente. A nossa compreensão, à luz da palavra, historicamente, é Deus na soberania da história. Deus no controle de tudo. Quando a gente pensa, num momento como este, que está tudo perdido, porque não sei o quê. Não, Deus é soberano. E existem esses momentos de rupturas. Então, nós observamos isso biblicamente na vinda do Senhor Jesus. O Evangelho de João fala, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós observamos isso em Pentecostes, quando então o Espírito Santo visita aqueles discípulos e a mensagem ela se espalha por tantas outras pessoas. Aí tem o episódio de Cornélio, a visão de Pedro, em que vê um lençol descendo com animais, e Pedro fala assim, eu não posso tocar porque são impuros, e Deus fala para ele, não digo que é impuro aquilo que Deus criou, porque o judeu não se relacionava com o gentio, não queria saber de nada com o gentio. Então tem essa ruptura, tem a ruptura com os samaritanos, quando o evangelho é levado para Samaria, e ali rompe também alcançando os samaritanos. Esse evangelho que se espalha nesses primeiros séculos do cristianismo,
e alcança quase que toda a região da Europa. Paulo ele tem interesse em poder pregar na Europa e em Roma. Há uma discussão se ele foi a Roma ou não foi. Alguns entendem que ele foi, mas outros que não. Bom, ele foi preso, né? Isso é fato, ele foi preso. Ele foi levado preso para lá. E ele foi levado preso e ficou em Roma, mas Paulo podia receber visita. A prisão de Paulo em Roma é como se fosse uma prisão de hoje de tornozeleira eletrônica. As pessoas podiam chegar até a casa dele. E ele testemunha do Evangelho. Na verdade, ele quer ir à Espanha. Ele quer chegar à Espanha. Então o Evangelho cresce. Aí vem um momento nessa dinâmica de guerra espiritual, onde o inimigo apronta para poder abafar o Evangelho. Aí quando o inimigo entende que ele está achando que está no controle, Deus sempre no controle de tudo e faz uma nova ruptura. Entra a Idade Média, Era das Trevas, vem então Martim Lutero, ele no conjunto da história com a Reforma Protestante, de onde as religiões históricas do cristianismo, congregacional, batista, presbiteriano, surge e o Evangelho se espalhando mais uma vez. O Evangelho hoje, minha gente, alcança muitos lugares. Nós nos enganamos em podemos achar que o Evangelho pode ser aprisionado. Há quem diga, por dados estatísticos, que daqui a alguns anos o país com o maior número de evangélicos será, sabe qual? A China, né? Justamente onde há uma repressão do Evangelho. Mas cresce. Eu ouvi um pregador no congresso que eu fui de células, e ele estava no Iraque, e pelo contexto da região ali na Ásia com os muçulmanos, então imagina do cristianismo, e ele se converte de uma maneira muito assim, extraordinária, digamos, toda conversão é extraordinária, mas ele relata, ele fala que ele tinha falado para a esposa, para os filhos saírem, que ele queria ficar em casa sozinho, e a intenção dele era tirar a vida dele. E aí então ele está com o planejamento de tirar a vida dele, a televisão estava ligada, e de repente na televisão entra uma mensagem de um canal norte-americano, de um pastor pregando. E ele leva aquele susto, porque como é que pode entrar, porque é bloqueado. Bom, existem os bloqueios, mas a transmissão, ela é feita aí pelo ar, então algumas coisas acontecem. Entrou esta mensagem, e a mensagem deste pastor naquele momento era como se estivesse falando para ele. Você que está desesperado, você que quer desistir da vida, para ele, este homem iraquiano, ele se converte, ele aceita o Senhor Jesus. E depois disso ele é preso, eu ouvi falar, o testemunho dele, ele é preso algumas vezes. E começa então ali, mesmo com a perseguição, uma igreja no Iraque. E uma coisa que ele contou muito bonita foi o seguinte: como reunir a igreja com toda a vigilância. Então ele teve a seguinte estratégia: nós vamos alugar ônibus e vamos fazer como se fosse um passeio, fazer um turismo, alguma coisa assim. E tem aqueles ônibus todos que param e as pessoas entram no ônibus e dentro do ônibus fica dando volta na cidade e eles estão cantando, eles estão orando. Não pode parar um crente, não pode parar a igreja, certo? O Coliseu não parou a igreja. Então é Deus dirigindo a história, e nós estamos observando isso. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, que nós estamos caminhando, quando nós não sabemos, o dia e a hora, Jesus falou, nem ele aqui no ministério terreno disse que sabia, mas nós estamos caminhando, não vou falar passos largos não, porque Deus não tem pressa, mas na cadência dele, para o momento em que Jesus virá, amém, irmãos? Isso é fato, nós estamos caminhando, tudo está aí sendo demonstrado cada vez mais, quando nós olhamos para o que está à nossa volta e olhamos para a palavra, nós observamos que a palavra está se cumprindo. É dentro desse contexto, então, que nós precisamos compreender a reforma protestante, para que nós não transformemos esta data numa coisa de que ela é contra, que é a idolatria, certo? Mas entender Deus agindo na história. Hebreus fala, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa palavra de Paulo colocada aos Romanos, o justo viverá pela fé, que é apresentada também lá pelo profeta Abacuque, ela nos coloca à frente algumas questões bem importantes. Primeira questão,
pegando o contexto de Martim Lutero, a fé, a salvação é um ato do amor de Deus que nós alcançamos pela fé. A fé por si só, ela não produz a salvação, mas a fé, quando ela é conectada no Senhor Jesus, que veio ao mundo para nos salvar, então se estabelece a salvação. É o que Paulo fala em Efésios: pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então Martim Lutero, ele tem a compreensão de que não há aquela questão de construir uma escadinha, assim como foi construída lá na Torre de Babel, para poder tocar os céus. Isso significa dizer que ninguém vai para o céu, vai herdar a vida eterna, pela questão de que eu sou uma pessoa correta. Todos nós precisamos ser corretos. Não precisa ser crente para ser correto. Não precisa ser crente para ser honesto. Isso não é uma virtude de crente. Até porque, infelizmente, muitos crentes não são corretos. Muitos que se dizem crentes não são honestos nas suas transações, nas suas ações. Mas o que podemos entender, o justo viverá pela fé, e o que Paulo coloca, e o que a Bíblia coloca, e o que está no Evangelho, é que a fé acessa a salvação enquanto dom da graça de Deus. Só pela graça. Então, quando Martim Lutero ele coloca todos esses questionamentos, ele, valendo-se desse versículo, ele coloca: a salvação é uma dádiva de Deus, é uma graça de Deus que nós acessamos pela fé. O que isso significa? Você não tem que se martirizar para receber uma bênção. Você não tem que se castigar para poder receber algo. O que Deus espera de mim e de você é que nós reconheçamos aquilo que Ele fez e nós depositemos a confiança nele. E nós confiemos nele, e nós entreguemos a vida a ele. Este ato de fé cria em nós uma esperança, uma doce, uma viva, uma santa esperança. Este ato de fé tira da nossa mente aquilo que é da ordem da culpa. A culpa que é um sentimento muito explorado pela religião. Muito explorado pela religião. Porque se vier, você vai ser culpado, porque vai ser castigado. Sem dúvida alguma, o texto de Gálatas fala: tudo que o homem plantar, isto também ceifará. Então, há liberdade de poder escolher, mas não há liberdade de poder escolher as consequências da escolha. Agora, isso não significa dizer que Deus está castigando. São as escolhas que são feitas. Escolhas erradas, consequências ruins. Cuidado com as suas escolhas. Tem gente estragando a sua vida por conta de escolhas erradas. Sejam jovens, sejam adultos, estraga a vida por escolhas erradas. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado com quem você anda. Cuidado com o que você faz. Porque escolhas ruins, elas vão trazer consequências ruins. Agora, uma vez que nós tenhamos feito uma escolha ruim, mas em reconhecendo e nos arrependendo, nos colocarmos perante o Senhor Jesus, Ele perdoa. Ele perdoa. Então, se você já fez uma escolha ruim, certo? E você começa a receber as consequências dessa escolha ruim, e você entende que isso que você fez, as consequências não é o que Deus tem para te dar, e você se arrepende, Deus te perdoa. Em nenhum momento na Bíblia nós encontramos Deus fustigando uma ferida. Em especial no Novo Testamento dos Evangelhos. Fustigar a ferida é poder falar: você lembra? Você lembra o que você fez? Você está sofrendo porque você fez isso. Nunca. Não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia. Porque Deus, que é atemporal, então não tem passado, não tem futuro, Deus é o Deus presente, aquele que, conforme nós lemos aqui, o princípio, o fim, o alfa e o ômega, ele não está preso a essa questão do que foi feito. O que Deus quer é agora e daqui para frente. É agora e daqui para frente. Então a salvação, enquanto ato de fé, nos leva a podermos receber da bênção. Aceitar o Senhor Jesus, caminhar com Jesus, muito embora tenha a característica de um caminho estreito, mas é o caminho estreito que traz a satisfação, é bênção, gente. Viver para Jesus é bênção. Hoje eu estava pensando, e talvez transforme isso
mensagem. Buscar a santidade é buscar a qualidade. Quer qualidade de vida? Busca a santidade. Porque qualidade de vida tem tudo a ver com santidade. Nós, por vezes, achamos, não, mas eu vou ser, para ser santo, eu tenho que deixar isso, eu tenho que deixar aquilo. Não, tudo bem, tem que deixar, mas já pensou no que recebe? Já pensou no que recebe? Já pensou no que Deus confere? Então, santidade não é um peso, uma imposição, um legalismo, certo? É uma oportunidade para nós recebermos mais da paz, da alegria, das características do fruto do Espírito. Então, quando Martim Lutero se depara aqui com esse texto, iluminado pelo Senhor, ele tem a compreensão da salvação enquanto um ato de fé. Se você, nesta noite, abre o teu coração e entrega ao Senhor Jesus a sua vida, você é salvo. Você está salvo. Você tem a salvação. Você tem a vida do Senhor Jesus dentro de você. Um outro aspecto que nós vamos observar a partir desta expressão, o justo viverá pela fé, tomando como base a questão do livro de Abacuque, porque Abacuque vive numa sociedade tumultuada, num momento conturbado, numa questão que ele tem tantos questionamentos. Então, o que Deus fala para ele e o que ele replica, o justo viverá pela fé, é que a fé é a condição necessária, guarda isso, a fé é a condição necessária para vencer as adversidades da vida. Não se vence a adversidade na vida sem essa perspectiva de confiança, de fé em Deus. A fé é a condição necessária para poder vencer as dificuldades e a adversidade da vida. Nós olhamos para o outro, para A, para B, e nós imaginamos assim, mas aquele ali, aquele ali é um crente mesmo, ele tem uma vida legal, não tem nenhum aperto, aquele ali é ledo engano. Todos nós aqui lutamos de uma maneira ou de outra com dificuldade. O que acontece é que, por vezes, alguns já lutou numa dificuldade, está naquela curva de poder estar colhendo as consequências da superação da dificuldade, e o outro está entrando na dificuldade. Então, tem aquele irmão que, na dimensão de fé, passou por uma enfermidade, enfrentou um câncer, e ele agora está curado, e tem aquele outro que está entrando no tratamento quimioterápico agora. São momentos diferentes. Mas o justo viverá pela fé, e Paulo fala que é de fé em fé, é porque a fé é a condição para vencer as adversidades da vida. Não tem como poder vencer as adversidades, as lutas, não tem como poder avançar, se não for a partir de um exercício de fé, um exercício de confiança em Deus. Quando nós vamos no Velho Testamento, olhamos a história do rei Ezequias, olhamos a história de outros reis, existe lá um relato em que Deus fala para um dos reis, nessa batalha eu vou lutar por você. A fé nos leva a que possamos avançar e a fé nos leva a descansar. Está complicado, está difícil, mas você tem fé. E aí nesse exercício de fé, você descansa. Agora, irmãos, ter fé não é ter alguma coisa enlatada. A fé é sempre muito dinâmica, é sempre muito da hora da luta. Então não é uma coisa falsificada. Vamos lá. Primeira coisa então, o justo viverá pela fé. Se acessa a salvação oferecida através de Jesus Cristo pela fé. A salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus. Não tem nada que você possa fazer por você mesmo, se fosse para fazer para ter a salvação. Mas quando você olha para Jesus, quando você crê nessa palavra, você tem a salvação. É presente, toma, recebe, é bênção. Segundo, a fé é este exercício para lidar com as dificuldades que nós enfrentamos agora. Quais são as suas dificuldades? Quais são as suas lutas? O que você está passando? Quais são os apertos? Meu querido, meu amado, por mais complicado que esteja, exercite a sua fé. O que Jó diz? Ele que foi confrontado com situações as mais adversas possíveis, passando ali por todas elas, chega ao final e ele fala, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então nós vemos um Jó que está lamentando, nós vemos um Jó que ele está ali, por vezes duvidando, mas na oscilação, conservando a confiança dele em Deus. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Exercita a sua fé, meu querido.
vai para esse médico essa semana com fé, vai para essa entrevista de emprego com fé, vai para essa faculdade, da prova da faculdade com fé, vai na tua casa com esse vizinho que está querendo pegar o teu fígado com fé, vai agir na tua casa com fé, haja no teu filho com fé, profetiza, exercita a fé. É um convite para todos nós, gente. O justo viverá pela fé, é esse exercício, porque se falta fé, como é que a gente fica? Terceira coisa, quando nós vamos lá para o texto de Hebreus, quando fala, o justo viverá pela fé, e se você retroceder, Deus não tem prazer em você, mas nós não somos dos que retrocedem. A fé é o que nos impulsiona a que possamos avançar. A fé faz com que, por exemplo, nós possamos abrir as velas do nosso barquinho, para que o Espírito Santo sopre e que nós possamos navegar por esse mar, atravessar essa onda, atravessar essa ressaca, atravessar, porque o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele, mas o estímulo é, vocês não são dos que retrocedem. Quando Paulo fala para Timóteo, ele vai colocar o seguinte, que Deus não nos deu espírito de temor, de medo, né? Do sentimento do medo, não é de sentir medo, mas de ser dominado, sentimento do medo, mas de poder, né? De amor e de moderação. Em outra tradução fala, não nos deu o espírito de covardia. A gente avança. E avança nessa perspectiva que a fé nos leva a ver além. O que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 18? Paulo fala assim, porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser em nós revelada. O que é isso? É fé, é olhar para frente. Se você, no exercício de fé, você olha para a eternidade, por mais que você não queira morrer, porque ninguém quer morrer, mas o fato é que todo mundo um dia vai acontecer isso se Jesus não voltar, mas enquanto aqui estivermos, vamos viver. Comentávamos ali no gabinete agora há pouco, de pessoas vivendo com 100 anos, com 101 anos, com 102 anos. Fui ao consultório da dentista essa semana, um fato engraçado aqui agora. Aí tinha lá uma paciente sendo atendida, e daqui a pouco saiu uma senhorinha, 102 anos. 102 anos de idade, e toda sorridente, sabe por quê? Tinha colocado a dentadura. Aí eu fiquei assim, gente, 102 anos, e ela está assim, feliz com a estima. Aí ela sai rindo, mostrando os dentes assim, daquela forma, com a dificuldade de poder andar. A única coisa que eu não gostei dessa senhorinha, porque depois quando eu entrei, ela ficou conversando com a Simone. E aí ela perguntou assim, mas quem é ele? Ele não pode vir para o consultório sozinho, não? Aí a Simone falou assim, ele é meu esposo, mas você é tão novinha, casado com ele. Essa parte eu não gostei não. Né? Mas observe então a questão das pessoas vivendo. Certo? A graça de poder viver. E aí é de poder viver olhando para frente, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, a fé que rompe as circunstâncias, a fé que não se aprisiona nas circunstâncias, a fé que vai para além das circunstâncias, porque ela está colocada no Senhor Jesus. Apocalipse é justamente esta mensagem do povo que está no sofrimento, que está na luta, que está no aperto e chega no final. A visão é, e viu um novo céu, e viu uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, eis que tudo se fez novo. É a fé que nos leva a ver esse primeiro céu, esse novo céu. E a fé que nos leva a ver esse novo céu é que faz com que nós possamos avançar. Eu te convido nesta noite a que você abra as velas do teu coração para o Espírito Santo soprar em você e você seguir em frente. E você caminhar com fé no Senhor Jesus, avançar, porque nós não somos daqueles que retrocedem. Por quê? Porque nós confiamos no Senhor Jesus. Então, desta maneira, essa expressão que Martim Lutero se dedica em estudar e que o leva a poder pensar e que faz com que ele elabore todas essas teses que culmina com esse rompimento, é Deus dirigindo a história. É Deus que dirige a história no sentido maior,
A história do Brasil, Deus está dirigindo, não fica preocupado. Deus está dirigindo no mundo, Deus está dirigindo, Deus dirige a história, Deus está dirigindo. Não é que a gente vai cruzar os braços, não. Vamos fazer a nossa parte, mas Deus está dirigindo a história. E Deus dirige a história da tua vida. Deus dirige a história da tua vida. Deus sabe o teu aperto, a tua luta, a tua dificuldade. Deus dirige a história da tua vida. E Ele fala, vai para lá. Você é convidado nesta noite. Se ainda não tem o Senhor Jesus, abra teu coração. Aceita Jesus. Abra teu coração, aceita Jesus. Para você poder ter um alento novo. A gente vê isso. A gente vê isso, pessoas aqui na igreja, que a partir dessa experiência, a vida tem um alento novo. A dificuldade existe, mas é um alento novo. O convite é, o irmão que já aceitou o Senhor Jesus, que está, como falava minha saudosa avó, acabrunhado, fechado pelos problemas, abra teu coração, abra a vela, Deus vai te abençoar. Deus tem te abençoado e vai te abençoar. Abra o teu coração, para o Espírito Santo soprar, para poder avançar. O convite é poder ser renovado pelo Senhor no presente, para lidar, não foge não. Não foge, não ignora a luta não foge do problema não, vai lá. Mas olha para frente. Olha para frente. Apóstolo Paulo fala, deixando as coisas que para trás ficam e olhando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Olha para frente, olha para o céu, olha para Jesus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. O justo viverá pela fé. Justo enquanto não aquele que é perfeito, mas enquanto aquele que é justificado por Jesus Cristo, ou seja, daquilo que tinha que ser feito, foi feito em Jesus. Você é convidado nesta noite, o Espírito Santo, não sou eu não, o Espírito Santo está falando no seu coração, se você ainda não entregou a sua vida a Ele, abra teu coração. Me aceite como Senhor da sua vida. Eu vim a esse mundo por uma pessoa como você, eu amo você. Se você nesta noite quer abrir o teu coração para o Senhor Jesus, se você sente o toque do Espírito Santo de Deus, não preste atenção em ninguém, está do teu lado. Não olha para frente por depois como é que vai ser. Mas diga aí agora, Senhor Jesus, eu abro o meu coração, eu o recebo, e eu o aceito, como meu Senhor, como meu Salvador. Eu quero sair daqui com a Tua presença, eu quero sair daqui contigo, eu quero sair daqui hoje com esta convicção de que o Senhor está do meu lado, está comigo, e caminhando contigo, eu vou na vida. Eu vou enfrentar as dificuldades. Jesus, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Eu entrego a minha vida a Ti. Levante a sua mão se você orou assim. Se você nesta noite orou desta maneira e quer entregar a vida ao Senhor Jesus, levante a sua mão. Tem alguém aqui nesta condição? Seja a luta que você esteja passando, a dificuldade que você esteja enfrentando, este é o momento de poder renovar a fé no Senhor Jesus. Deus que nos trouxe até aqui, nos conduzirá daqui para frente, amém? Então confia nele, entrega essa dificuldade nas mãos dele. Seja o que você tenha feito de equivocado, de errado, se você coloca perante o Senhor Jesus, Ele te perdoa, Ele não lança em rosto. Começa uma nova vida agora, começa uma nova etapa na sua vida agora. Vamos ficar em pé, vamos cantar e nós vamos orar. E enquanto nós cantamos, se você desejar, vir aqui à frente para nós estarmos orando juntos. Você vem aqui no exercício de fé, falando: Senhor, eu quero abrir meu coração para Ti, porque eu estou passando por essa dificuldade, por esta luta. Eu quero abrir meu coração para ser impulsionado pelo Teu Espírito Santo. Sai do teu lugar e vem aqui à frente para nós orarmos, pedindo a graça do renovo de Deus. Se você tem uma postura
ligada a Deus, daquilo que você entende que errou, mas você colocou perante Deus, e você quer começar uma nova etapa na sua vida também, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar juntos, pode vir. Quem desejar vir aqui para ser renovado pelo Senhor, para enfrentar uma nova semana na graça do Senhor, quem quer começar uma nova etapa na sua vida com Deus, sai do seu lugar, vem aqui à frente para nós orarmos, em nome de Jesus. Esses são os dias de Elias, pregando a palavra de Deus. E esses são os dias do servo Moisés, justiça reinando outra vez. São dias de tribulações, de trevas e perseguições, mas somos a voz do deserto que clama: prepare o caminho do Senhor. Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, e as nuvens voltará. Declare alto, esse é o ano do perdão, de Sião virá a salvação. E ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, das nuvens voltará. Declare alto, esse é o ano do perdão, de Sião virá a salvação. Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos. Qual é o nome do irmão mesmo? O Juarez está aqui à frente. O Juarez fala assim para mim: pastor, já tenho Jesus no coração, mas eu quero começar uma nova etapa na minha vida. Eu quero ser membro da igreja. Que bênção, né? É o esposo da irmã Leia, tá ali, ó. Que bênção do Senhor. Deus abençoe, Juarez. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe você que está conosco pela transmissão. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, agradecemos a Ti por este momento. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é um Deus soberano. Houve perseguição no início do século, houve, ó Pai, mortes, crentes, mas o Senhor estava ali sustentando. Ó Pai, o mundo passa por uma idade chamada de trevas, mas o Senhor está ali como a luz do mundo, o sol está brilhando. O Senhor usou homens como Martim Lutero e tantos outros, no momento, ó Pai, histórico, para poder fazer com que haja um despertar, a Tua palavra sendo liberada, de tal maneira que não precisa do homem, porque Jesus é o intercessor. Ó Pai, o Evangelho se espalhando, olhamos para o que nos acontece hoje, e nós temos, ó Pai, esta clara convicção de que o Senhor continua no controle, e de que, ó Pai, no tempo certo, esse desfecho acontecerá. O Senhor voltará, a igreja encontrará nas nuvens contigo, o Senhor vai arrebatar a igreja. Ó Deus, viveremos um novo céu e numa nova terra. Isso não é ilusão, isso não é historinha, isso é convicção do coração. Pela Tua palavra, Pai, sabemos disso, e tudo aquilo que nós temos visto, confrontado a Tua palavra, nos leva cada vez mais nessa direção. Mas enquanto nós aqui estivermos, ó Deus, a fé não terá utilidade quando nós nos encontrarmos contigo, porque estaremos perante o Senhor da glória. Ali vai ser, ó Pai, amor, ali vai ser adoração, ali não terá mais tribulação, não vai ter mais choro, não vai ter mais ranger de dentes. Mas enquanto aqui nós estamos, enquanto aqui nós estivermos, nós nos deparamos com problemas, com enfermidade, com desemprego, com violência, com problemas emocionais, com problemas relacionais. Ó Deus, e nós queremos e decidimos exercitar a nossa fé no Senhor. Para onde nós iremos, ó Pai? Para onde, para além do Senhor, nós iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Abençoa a vida do irmão Juarez, dê graça sobre ele, ó Pai. Começa uma nova etapa na caminhada dele contigo. Abençoa cada um aqui nesta noite, a cada um que o Senhor conhece o coração, a realidade, a aflição, a cada um que está conosco pela transmissão.
Ó Deus, renova-nos com a tua graça, retira o sentimento de culpa, ó Deus, e dá a graça do perdão sobre esta consciência pesada. Nós oramos em nome de Jesus, e que o amor de Deus, o nosso eterno e amantíssimo Pai, a graça salvadora, redentora de Jesus Cristo, Filho, e as doces, santas e sublimes consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós, sobre vós, sobre a igreja do Lins, sobre a tua igreja aqui presente, mas também espalhada por toda a face da terra, quando o teu povo diz amém e amém. Vamos cantar ao Senhor, que Deus te abençoe em nome de Jesus.